22, no versículo 34, amém? 22, 34. Diz assim: entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e amado Pai, nós te louvamos, meu Pai, te exaltamos por esta palavra, Pai. E pedimos, Deus, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra ela toque no mais íntimo e profundo dos nossos corações. Espírito Santo, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor encontre, meu Pai, em mim, Deus, graça e misericórdia para ensinar e transferir essa mensagem para os teus filhos, meu Pai. Da mesma forma, meu Pai, que o Senhor encontre graça em cada um de nós que iremos ouvir essa mensagem, se nós venhamos a ser transformados, meu Pai. Aqueles que estão em casa também, meu Pai, que estão ouvindo essa mensagem, Deus Pai, que eles possam ser, Deus, em nome de Jesus, Pai, profundamente tocados, meu Pai, e transformados. Nos ajuda, Deus Pai, a amar o nosso próximo. Nos ajuda, Deus, a amar aqueles que precisam de Ti, meu Pai. Te apresentamos a nossa mente e os nossos corações e pedimos que o Senhor frustre, meu Pai, todas as movimentações que o diabo tentar, Deus Pai, para tirar o nosso foco, para tirar a nossa concentração, para tirar o nosso raciocínio, para impedir que essa palavra gere vida em nós, Pai. Que todas as ações do nosso adversário venham cair por terra. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amados, aqui em Mateus capítulo 22, né, eu quero ser breve. Talvez se você queira ainda ir lá comer com a sua mãe, almoçar, né? Mas aqui em Mateus capítulo 22, existe uma particularidade que nós precisamos nos atentar, né? A gente tem que ter muito cuidado, às vezes, com o texto fora de contexto, né? Porque o texto ele é explicado no contexto da Bíblia, né? Então, tem pessoas que, às vezes, leem um versículo da Bíblia e fazem uma doutrina, né? Então, tinha uma determinada pessoa que ela estava lutando contra o suicídio, né? Estava lutando contra o suicídio e tal. Aí disse assim: Deus, fala comigo, Senhor, fala comigo, o que o Senhor disser vai ser o decisivo para eu tirar ou não a minha vida, fala comigo. Eu já sei, vou abrir aqui a Bíblia aleatoriamente, né? Aí na hora que ela abriu a Bíblia tinha lá, né? E hoje eu pedirei tua vida, né? Aquele versículo, né? Meu Deus quer que eu morra, né? Deus está mandando eu me matar. Então a gente tem que ter cuidado para quando nós lemos a palavra de Deus. Por quê? Porque quando nós lemos a palavra de Deus de forma errada, nós nos confundimos, nós entramos em crise, nós criamos doutrinas e palavras que não existem, tá? E teve um outro homem também chamado, isso foi mais ou menos um pouco depois do 1º século, esqueci o nome dele agora, mas esse homem ele foi responsável por disseminar uma grande falsa doutrina na época, né, ali pós-apostólica dos pais da igreja, tá? Eu esqueci o nome dele, cara, perdão. E esse homem, o que é que ele fez? Ele criou o seguinte, né, esse homem criou o seguinte pensamento. Ele leu a Bíblia e ele interpretou na Bíblia que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus do Novo Testamento. Então ele leu o Antigo Testamento, né? E ele meio que disse assim,
O Deus do Antigo Testamento mudou, o Deus do Antigo Testamento é diferente. E esse Deus do Novo Testamento, Jesus, ele é o certo. Então, todas as palavras que tinha do Antigo, todas as passagens e livros da Bíblia que apoiavam o Antigo Testamento, ele tirou, né? E ele ficou somente com as palavras, com os livros que apoiavam o judaísmo, por exemplo, que eram contra o judaísmo. Por exemplo, Paulo, ele se levanta muito ali contra os judaizantes, né, em Gálatas e tal. Então, quando nós lemos a Bíblia fora de contexto, nós temos um grande perigo de nos confundirmos. Então aqui, quando você lê, eu queria que os irmãos me acompanhassem nesse sentimento, para que você entenda o sentido da palavra de Deus. Se você, em casa, depois você tiver a oportunidade de ler Mateus capítulo 22 completo, você vai ver que no início do capítulo 22, Mateus, ele coloca aqui o discurso de Cristo sobre o casamento, onde o Senhor preparou um grande casamento, um grande banquete, mas os convidados não vieram. Então, ele vai e diz: olha, os convidados não vieram para o casamento, o que é que vocês vão fazer? Vão lá nas ruas, e você chame as pessoas que estão lá para vir para o casamento. Imagine só, você fazer um casamento, pior coisa que tem, né? Você fazer uma festa e não aparecer ninguém. E aí o anfitrião, ele diz: olha, saiam pelas ruas, pela cidade, e convoquem todas as pessoas para virem ao casamento. Convoquem todas as pessoas para virem à festa, não importa se eles foram convidados ou não, os convidados não quiseram. Então Mateus, ele apresenta essa parábola de Cristo, tá? Lembrando que aqui na Bíblia não necessariamente tudo isso foi em ordem cronológica, mas Mateus, ele escreve o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, com um propósito. Então cada capítulo da Bíblia tem um propósito, não de nos dar um fato histórico. A Bíblia não tem a intenção de darmos a nós um fato histórico. Esses dias eu estava na academia e eu estava conversando com um instrutor, que eu sempre fico falando de Deus para ele, né? Ele é católico. E assim, eu acredito, irmãos, assim, nós temos que respeitar todas as religiões, tá? Temos que respeitar todo mundo, mas nós temos que entender também que nós vivemos em uma cidade extremamente católica. E a mensagem bíblica, que é o fundamento da nossa fé como cristãos, como evangélicos, digamos assim, ela se opõe muito à doutrina católica. Nós não temos como fugir desse fato. Então, às vezes, a nossa pregação ela é barrada porque ela bate na parede da tradição. Entendeu? Porque você vai pregar o evangelho para uma pessoa e você cita a Bíblia, ele vai dizer assim: não, mas é porque o padre diz isso. Aí você diz: não, mas está na Bíblia. E aí ele disse: ah, mas o padre falou, que é exatamente isso que eles falam, que a igreja está sobre a Bíblia. Eles falam isso. Entendeu? Então, você vai pregar e você esbarra na parede ali da religião. Então, a conversão, às vezes, é algo mais, né, mais processual, digamos assim. Eu conversando com esse rapaz, eu cheguei para ele, a gente conversando e tal, e eu sempre focando ali no plano da salvação, e nós soubemos que teve essa troca de papas, né? O Papa Francisco morreu, e tem agora o novo Papa, que é americano, Robert, né? Esse é o nome dele. É esse o nome, Antônio? Robert? Ah, é Robert, né? Tá certo o meu inglês, né? Pronto. Oi? É para trazer uma representação do que significa. Por exemplo, o leão 13º, ele foi muito importante para a Igreja Católica, entendeu? Foi... O Francisco, o Papa Francisco, o nome dele não é Francisco, é porque ele é jesuíta. Ele é franciscano. E a ordem do... Vou abrir aqui um parênteses, tá bom, irmãos? Os papas, eles são colocados cada vez de acordo com a situação que está o mundo para conduzir a igreja para esse momento. Por exemplo, nós tivemos o Karol Wojtyła, certo? Talvez aqui os irmãos mais antigos lembram, que era o João Paulo II. O Karol Wojtyła, ele era da Polônia, que sofreu com o comunismo. E ele entra exatamente em um momento de Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos, certo? E ele entra exatamente como essa resposta a alguém que sofreu com a União Soviética.
ok? Ele sofreu com a União Soviética, então ele entra para mostrar ao mundo, para levantar essa bandeira. Olha, o socialismo não é bom. Depois dele nós temos quem? Nós temos o João Bento XVI. Aí nós já temos agora um alemão, né? Um cara mais firme, exatamente também para dar continuidade a isso que o Karol Wojtyła fez. Só que, o que foi que aconteceu? O continente sul-americano, continente latino, América Latina, ele representa, sozinho, nós não, né? O continente sul-americano sozinho representa quase metade da população católica do mundo todo. Porque os Estados Unidos é um país protestante, Escócia é protestante, a Inglaterra é um país protestante, o país de Gales, por mais que seja muito nominal, é protestante. Boa parte da Europa é protestante. Certo? Por exemplo, a irmã Lívia estava contando uma vez que o Miguelzinho lá no Texas, né, é uma cidade praticamente toda evangélica. Né? Cidade toda evangélica. A gente não tem isso aqui no Brasil, por exemplo. Tá? Então, a América do Sul ela representa mais da metade, ou quase a metade, da população católica no mundo. E o que é que está acontecendo na América do Sul? Um grande crescimento de evangélicos, de protestantes. Vocês concordam? A Argentina viveu avivamentos, o Brasil, o número de católicos no Brasil só tem diminuído cada vez mais. Hoje, nós temos quase 40% da população, do número de cristãos, quase 40% do número de cristãos são evangélicos. Existe uma projeção que daqui a 10 ou 20 anos o número de evangélicos passe o de católicos e o Brasil se torne um país protestante. Existe essa projeção, certo? Então a Igreja Católica fez o quê? Nós precisamos agora ganhar o território perdido. Então o que é que eles fizeram? Elegeram um Papa argentino, sul-americano, e um Papa franciscano, um Papa da Ordem dos Jesuítas, o primeiro, na verdade. Por quê, irmãos? Vocês sabiam que a Ordem dos Jesuítas foi criada para conter o crescimento dos evangélicos? E exatamente no momento que o Brasil estava começando, que a Reforma Protestante dizimou o catolicismo na Europa, não no sentido, né, de assassinato, mas acabou com o catolicismo na Europa. Eles vêm para o Brasil, patrocinado por Portugal e Espanha, que foi praticamente os únicos países que sobreviveram ao catolicismo, e a Ordem dos Jesuítas foi exatamente isso. Tanto é que eles não deixavam, nesse ano de 1700 até 1800 e pouco, pessoal, eles não deixavam evangélicos aqui. Teve cristãos que foram literalmente mortos aqui no Brasil, porque eram evangélicos. Então o evangelho era proibido e era a Ordem dos Jesuítas. Então eles pegaram um Papa jesuíta, franciscano, porque exatamente, e da América do Sul, para tentar trazer essa força de novo. Tanto é que eles fizeram, talvez os irmãos não tenham ouvido falar, mas eles fizeram um negócio chamado a Jornada de alguma coisa aí. Jornada Mundial da Juventude, exatamente, aqui no Brasil, não foi? Promovida pelo Papa Francisco. Só que agora nós temos que o mundo está guinando por um lado conservador. Através de quem? Do Donald Trump. Não é isso? Donald Trump está levantando essa bandeira e está de novo esse conflito, né? Conserva comunista, capitalista, aquela coisa toda. E aí, coincidentemente, né, o Papa é o primeiro Papa americano, né, eleito lá. Né? Mas isso não cabe a nós, foi só, como eu disse, um parêntese. Tá bom? Então, voltando à história, esse jovem que eu estava evangelizando, conversando com ele na academia, a gente começou a entrar nesse assunto que eu estava aqui com os irmãos, sobre Papa, essas coisas. E ele falou assim, olha, eu fico muito chateado com uma coisa. Eu fico muito chateado porque a gente chega um Papa e diz uma coisa. Tá? Eu não estou aqui criticando, estou falando a visão de um católico que contou para mim. Chega um Papa e diz uma coisa, chega outro Papa e diz uma coisa. Aí eu fiquei na dúvida, quem é que está certo? É o Papa fulano de tal, é o ciclano. Aí eu peguei e disse, por isso que nós evangélicos, a Bíblia é soberana. A pauta da nossa doutrina é a Bíblia. Se o meu pastor chegar na minha igreja e contrariar a Bíblia, eu não sigo mais esse pastor. Por quê? Porque eu não sigo o pastor, eu sigo quem? Eu sigo a palavra de Deus. Aí ele ficou assim, faz sentido, né? Faz sentido. Porque homem nenhum está sobre a Bíblia. Porque se é Deus que trouxe se é Deus que nos ensina, e se a Bíblia é a palavra de Deus, então eu vou seguir um homem? Não, eu vou seguir a Bíblia.
Então, irmãos, a palavra de Deus, ela tem esse poder de transformar nossas vidas. Então, quando Mateus ele escreve este livro aqui, ele está tentando trazer para a gente uma ideia. Então, conscientemente, Mateus ele começa aqui falando exatamente sobre pessoas que foram convidadas para um banquete, e essas pessoas que foram convidadas para um banquete, elas recusaram o banquete. E logo em seguida, o que é que Mateus faz? Ele começa a apresentar os fariseus questionando Jesus. Então é como se Mateus está dizendo assim, Jesus convidou pessoas para o banquete e eles não quiseram vir. Aí depois ele apresenta a falha moral dos fariseus. Então é como se o Senhor estivesse dizendo, Mateus estava tentando nos mostrar, quem foi igual a esses fariseus aí, não está no banquete. E aí ele traz esse ponto, ele vai trazer vários pontos, ele vai trazer esse ponto aqui no versículo 34, ele diz, então os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se ao conselho. Então aqui Mateus ele levanta exatamente um debate e um confronto com essa religiosidade daqueles dias. Quem eram os fariseus? Fariseus não eram os sacerdotes. Quando eu era criança eu achava que os fariseus eram os sacerdotes, né? Fariseus foram homens que se levantaram nesse período do final do Antigo Testamento com o início, até a manifestação de Jesus Cristo, com o propósito de defender a fé judaica. Então eles eram extremamente teológicos, eles eram conhecidos e renomados pela sua posição intelectual, e eram eles que liam a lei de Moisés e interpretavam para o povo aquilo que eles liam. Então eles iam lá ler o livro de Êxodo, de Deuteronômio, de Levíticos e tal, ler os profetas, e eles diziam para o povo como seguir aquela lei, tá? Então eles chegaram diante de Jesus, eles confrontavam Jesus, eles apresentam esse posicionamento para Jesus, dizendo, Jesus, né, você é o Messias, pois qual é o primeiro mandamento? Existia provavelmente ali no meio deles um debate sobre qual era o mandamento correto, e com certeza existia alguma resposta que eles esperavam que Jesus dissesse ou não dissesse para poder questionar Jesus Cristo. E Jesus, sabiamente, com certeza sabia os pensamentos dele. Jesus vai e diz, olha, amarás o teu Deus de todo o teu coração, né? Que é exatamente como ele diz aqui nesse versículo, ele diz, e Jesus respondeu, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. E essa fala de Jesus está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Pela tradição, os judeus recitavam isso todos os dias. Esse realmente era para os judeus, talvez, né? Um dos pensamentos, um dos mandamentos mais importantes. E para que eu contextualizar um pouco aqui os irmãos, esses homens questionavam muito Jesus. Por quê? Porque ele se assentava na mesma roda de prostitutas, ele se assentava na mesma mesa onde tinham publicanos, onde tinham pecadores. Você vê lá Jesus, Maria, a mulher lavando os pés de Jesus com perfume. Você vê lá Jesus sentado com Zaqueu, que era um publicano, chefe dos publicanos. Só que Jesus aqui fala algo que é exatamente o ponto que eu quero trazer para os irmãos, que é o que nos constrange e que é o que constrangeu esses homens. Então Jesus ele chega para esses homens e fala, o mandamento mais importante é esse. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Amém. Só que Jesus fala assim, o segundo mandamento mais importante é, ame o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus ele traz esse confronto. Quando eu leio esse texto, irmãos, eu entendo a seguinte coisa. É como se Jesus estivesse condicionando uma coisa à outra. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, não adianta você chegar e dizer, eu amo Deus de todo o meu coração, se você não ama teu próximo. É como se Jesus estivesse dizendo para nós, olha, não adianta você ser um crente nominal. Não adianta você ser um cristão que diz, eu amo a Deus acima de todas as coisas, se o teu amor não é manifesto. Os irmãos estão me entendendo? Se o teu amor ele não é real, se o teu amor não é visível. Tiago vai dizer que não há fé sem obras.
Ele não está dizendo que as obras salvam. Tiago está dizendo que uma fé verdadeira tem obras, irmãos. É muito fácil você chegar e dizer: eu sou cristão. Ah, eu sou evangélico. Ah, eu sigo Jesus. Mas se isso não é manifesto. E era exatamente esse confronto que Jesus trouxe e apresentou para esses homens. Porque, irmãos, os fariseus, como eu falei para os irmãos, eram homens renomados. Imagine, uma pessoa chega aqui agora e nos vê aqui sentados, ouvindo um culto. Estou aqui arrumadinho, pregando para os irmãos. A pessoa vai entrar pelaquela porta e vai dizer: ó, só tem gente boa aí. Ó, que povo bonito, que povo crente, coisa maravilhosa. Mas quando você chega no teu trabalho, na tua escola, na tua casa, o que é que as pessoas vão dizer para você? O que é que as pessoas vão dizer? É capaz e é passível de terem a mesma opinião sobre a tua fé, na mesma forma que tem quando te vem na igreja? Sabe, irmãos, os irmãos sabem, obviamente, que eu sou pastor de jovens. E uma coisa que muitas vezes adolescentes jovens se reclamam comigo é: meu pai e minha mãe faz isso e isso comigo. Meu pai e minha mãe não sei o quê. E aí eu ouço dos pais: ah, o meu filho é assim, 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 assim. Eu digo para a minha menina: eu não dou muita trela para reclamação de adolescente contra pai. Tá? Eu não dou muita trela, porque para mim adolescente viaja às vezes na maionese. Mas às vezes, irmãos, tem certas coisas que alguns adolescentes chegam para nós e falam que eu fico: meu Deus. Às vezes, meu pai não lê a Bíblia e nem ora. E às vezes fica brigando comigo por causa de tal coisa. E aí às vezes eu fico pensando, se Jesus nos confronta da forma que ele fez com esses homens. E aí nós perguntamos para Jesus: Jesus, qual é o principal mandamento? Aí você vai dizer: não, é amar a Deus. Se eu levantar aqui, se eu fizer o questionamento aqui: quantos amam ao Senhor? Todos nós, obviamente, vamos dizer que amamos ao Senhor. Mas se eu chegar aqui e perguntar para os irmãos: quantos verdadeiramente amam o próximo? Quantos de nós vamos ter capacidade de chegar para Deus e dizer: eu amo verdadeiramente o próximo? A Bíblia ela é tão interessante, irmãos, ela é tão profunda, que o Senhor traz esse questionamento a esses homens, aos fariseus, exatamente porque eles tinham cara de cristãos. Eles tinham cara de perfeitos religiosos, mas eles não manifestavam aquilo. E eu acho que, irmãos, isso pode ser uma grande dor da igreja hoje, sabe? E da igreja, talvez, daqui a alguns anos mais na frente. Como eu falei, eu tinha aberto aquele parênteses, o número de evangélicos tem crescido muito no Brasil, e glória a Deus por isso. Mas também, irmãos, tem crescido um número de pessoas que se dizem que são evangélicas, mas não têm um mínimo temor a Deus. Eu nasci em uma época, irmãos, que dizer que era evangélico, que dizer que servir a Jesus significava que o caboclo era fiel à mulher, que o caboclo não sentava numa mesa de bar, significava dizer que o cara era um cara honesto, que era respeitado. Mas hoje em dia, irmãos, toda pessoa... eu vou para tal igreja, eu sou evangélico. Sou evangélico. E quando você vai ver a vida daquela pessoa, ela faz tudo aquilo que qualquer bom cristão, na sua simplicidade, não faria. E aí, nós como igreja, ao invés de muitas vezes trazermos a verdade, o que é que tem acontecido hoje? A doutrina, a teologia, a liturgia, ela tem se moldado para não confrontar essas pessoas e não perdê-las. Por quê? Porque hoje é mais importante ter um número na igreja do que verdadeiramente uma pessoa convertida. Amados, 10 pessoas, isso é uma estatística minha, tá? 10 pessoas verdadeiramente convertidas, eu acredito que tem mais poder e mais impacto do que 100, talvez, que são nominais. Quantas pessoas na família foi um convite para aquela pessoa. E aquela pessoa vai, ela se converte verdadeiramente e vem toda a família.
O Antônio aqui, né, a Milena é muito amiga da irmã do Antônio, estudaram juntos durante muito tempo, a Maria Lúcia. E o Antônio, não sei se foi por causa disso, né, mas a Milena sempre chamava a Maria Lúcia, né? Foi a tua mãe, né? E sempre chamava a Maria Lúcia. Aí a Maria Lúcia veio para cá, depois, infelizmente, ela não está na igreja, mas em breve vai estar, em nome de Jesus. E veio a mãe do Antônio, depois veio o Antônio, porque um convite. A gente tem um próprio exemplo de muitos irmãos aqui que veio uma pessoa da família depois. A tia Eusilene é a evangelista master da igreja, que o Luan está ocupando o lugar da tia Eusilene, né? Aí o Luan chamou o irmão Gerardo há 3 anos atrás, está o Gerardo com a família toda. A tia Eusilene chamou o pastor Francisco, tem a família do pastor Francisco, que veio junto, veio um bocado de gente. Então, irmãos, o poder que existe num cristão verdadeiramente convertido. E é isso que o Senhor Jesus Cristo está cobrando desses homens aqui. Um evangelho real. Um evangelho, irmãos, que verdadeiramente ama Jesus e que verdadeiramente está fazendo a diferença. Sabe? Olha para o teu casamento. Olha para a criação dos teus filhos. Olha para a tua vida. Faz uma rápida reflexão e pensa assim: a minha vida está ganhando realmente um rumo diferente a partir do que Cristo está fazendo em mim? Sabe, a família que eu vou construir a partir de agora, com a minha noiva, com a minha namorada, com os meus filhos, está ganhando um rumo novo a partir de mim? Mas é decepcionante quando nós vemos pessoas dentro da igreja, que na primeira oportunidade que elas têm de ser diferentes, elas se adaptam ao mundo. Um jovem que está lá, solteiro, começa a namorar com a menina, ao invés de ele edificar um relacionamento completamente contrário ao que o mundo está nos apresentando, o que é feito? Irmãos, vira a mesma coisa. Então, a mensagem do Evangelho, a mensagem que Cristo está nos colocando é exatamente essa. É de nós sermos a diferença. Lá em Salmo 139 diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim um caminho mau. Então nós temos que eu pelo menos faço isso. Constantemente eu tenho colocado isso no meu coração. E eu tenho dito: sonda-me, Senhor. Sonda-me, vê se há em mim o caminho mau. Sonda a minha alma, sonda a minha vida, Senhor Jesus. E vê se tem alguma coisa em mim que te desagrada. E ultimamente eu fiz uma oração a Deus, que eu disse: Deus, eu quero ser um pastor da vida real. Irmãos, isso está repercutindo, sabe? Por que eu disse que quero ser um pastor da vida real? Porque, irmãos, eu não quero somente contar os milagres do Senhor, o milagre dos outros do Senhor. Eu quero poder viver os milagres de Deus. Sabe? E o interessante, porque nós damos continuidade, já caminhando para o final aqui, lá em Lucas capítulo 10, no versículo 25 ao 37, Lucas, ele conta o mesmo evento que Mateus contou aqui no capítulo 22. Só que Lucas, ele acrescenta, ele traz uma visão diferente. Vocês viram o posicionamento de Mateus, que tentou nos trazer esse raciocínio, em que o Senhor não quer um evangelho não quer somente um evangelho aparente, Ele quer um evangelho real. Que amar Jesus, que amar a Deus acima de todas as coisas, não é algo que se fala ou que se é representado pela forma que nos vestimos ou pelos lugares que andamos. Mas amar o Senhor Deus acima de todas as coisas é realmente manifestar isso. Então, em Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37, Lucas ele conta o mesmo acontecimento que Mateus colocou aqui. O interessante é que Lucas vai acrescentar algumas coisas, tá? E um dos pontos que Lucas traz é exatamente o fato que Mateus não diz, onde o fariseu pergunta assim: quem é o meu próximo? Então o fariseu, Jesus diz assim: você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. E aquilo foi muito confrontador para aqueles homens, porque eles eram muito seletivos, né? E ele chega para Jesus e diz assim: quem é meu próximo? E o interessante, irmãos, que Jesus, o que é que ele faz? Ele conta a parábola do bom samaritano. Então, todos nós conhecemos a parábola do bom samaritano, né? Mas nós não sabemos muitas vezes o contexto dela. Então, a parábola do bom samaritano sai exatamente nesse contexto, onde Jesus questiona a religião deles sobre amar ao próximo, sobre manifestar esse amor. E ele vai e conta essa parábola e diz: no dia seguinte, vamos lá, versículo 25: e eis que certo homem, vamos pular aqui
Deixa eu ver onde é que começa aqui. Pronto. Jesus, no versículo 30, diz assim, ó: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhes tirar a roupa, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou-lhe de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhe o óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Versículo 37, o intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vai, faça o mesmo. Irmão, Jesus, ele era assim. Irmãos, eu sou fã de Jesus. Às vezes a gente é tão... Eu vou usar uma palavra aqui, eu lembrei que fui pregar lá em Campinas, aí eu usei a palavra acocado, né? Se eu falei assim, não, eu estava acocado, aí alguém gritou, traduz, né? Eu disse assim, eles lá não sabem o que é acocado, né? Que é ficar de cócoras, né? Então eu vou usar uma palavra aqui que eu acredito que os irmãos conheçam, né? Então Jesus, ele não era mufino, irmãos. Eles não sabem não, mas a gente sabe, né? Então, o que é ser alguém mufino? A gente sabe aquelas pessoas que não se pode dizer nada com elas? Tudo que você diz, ela se magoa, né? Como diz mamãe, irmão é de cristal, né? Tudo que você diz é de vidro, né? Que o cristal não quebra, né? De açúcar. Tudo que você fala, ai meu Deus, fulano disse isso, não sei o quê. Então Jesus, olha o que Jesus faz. Ele está diante de um fariseu, de um intérprete da lei, e ele coloca como exemplo de justiça um samaritano. Vocês têm noção, os samaritanos, irmãos, os judeus odiavam os samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos eles eram as 10 tribos de Israel, que o rei da Síria dominou, ficou só Judá, e eles pegaram aquela população das 10 tribos de Israel e misturaram com os outros povos dominados. E é o que aconteceu. A essência de um judeu, de um israelita, de um hebreu, se perdeu, eles ficaram miscigenados. E aí, eles continuaram, muitos deles, tendo a fé, né, a fé em Deus, em Yahvé, mas numa religião conturbada. Então, para um fariseu, era uma ofensa ser comparado a um samaritano. Se você quisesse xingar um judeu, chegasse, tu é muito samaritano. Então Jesus chega para eles e coloca como exemplo de justiça um samaritano, irmãos. Jesus era firme, ele ia na veia, irmãos. Ele achava o canto que doía e apertava a ferida. Então o que é que nós aprendemos aqui, irmãos, com a parábola do bom samaritano quem é o nosso próximo? Irmãos, o nosso próximo é todo aquele que precisa e necessita da justiça de Deus. Eu estava esses dias estava chegando, foi sábado passado, até contei isso no culto jovens. Estava chegando na academia, eu disse assim, menina, eu não vou para a academia hoje não. Mas ela disse, não, bora Pedro, vamos, tá, eu vou. Eu terminar a palavra, que eu estava preparando a mensagem, quando estou preparando a mensagem, eu gosto de ficar em paz, estudar, ler, esquecer que o mundo existe. Aí, não, pois tá bom, vou para não perder um dia, né? Fugir tudinho, vamos bater os dias da semana. E na hora que eu estou chegando na academia, eu me deparo com a cena, uma mulher abraçada com um homem, chorando muito, e a outra segurando a gola dele, e elas lutando contra aquele homem. Eu fiquei, no momento eu achei que poderia ser alguma coisa relacionada à questão de traição, ou alguma pessoa que tinha... Enfim, não dei muita atenção, na hora ele estava um pouco calmo. Quando eu entro dentro da academia, a pessoa que estava lá, a dona da academia, falou assim, olha Pedro, ele aí, um cara normal, eles roubaram a casa dele, entraram dentro da casa dele, né? E ele surtou completamente. Surtou completamente, já entrou aqui querendo bater em todo mundo, e aí está ali a irmã dele e a mãe. Irmãos, e várias pessoas passando,
que viram a situação só olhando. E aí eu fiquei assim, naquela, né? Ajudo, não ajudo, vou, não vou, fiquei com medo de me meter. Só que ele conseguiu, era um homem mais ou menos da minha altura, conseguiu se soltar. Jogou a mãe longe, a coitada da mãe, uma senhora, e a irmã também. Só que a irmã conseguiu derrubar ele no chão e começou a gritar por socorro. Daí eu fui, na hora que eu fui lá, irmãos, esse homem se batendo lá e querendo correr doido, e eu e essa mulher segurando, do nada chegou uma outra pessoa, e eu segurando ali e tal, e aí eu botei a mão na cabeça dele e comecei: Senhor Jesus, acalma a mente desse homem. Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem. Comecei, fiquei ali quase 1 hora orando ao Senhor, e quando eu comecei a clamar que o Espírito Santo de Deus entrasse na mente dele, ele começou a se acalmar. Só que do meu lado, né, a pessoa que era a irmã dele começou, né? E começou a rezar a Ave Maria dela, repetidamente. Teve uma hora que ainda bem que ela não percebeu que eu estava tão agoniado já, que eu falei assim, e estava orando só na mente dela, mas ela continuou, aí chegou outra, aí eu acho que o outro homem que estava ajudando comigo era cristão também, que botou a mão na cabeça deles. Inclusive eles moram bem ali em cima, não moram mais, essa pessoa. E orou, e rezou. Meu Deus, eu estou aqui. Eu sei que foi o Espírito Santo de Deus que acalmou. Eu sei que foi a minha oração, não foi a reza. E eu pensei, eu vou sair. Só que aí veio uma voz na minha mente. E veio exatamente isso daqui. O nosso próximo, irmãos, não é alguém da nossa casta. O nosso próximo é alguém que necessita da justiça de Deus. Então, se o teu próximo, ele não tem que concordar contigo. O teu próximo não tem que ser teu amigo. O teu próximo não tem que ser da mesma classe social que você. O teu próximo tem que ser todo aquele que é carente da justiça de Deus. São todos aqueles que estão aflitos pelo mal que esse pecado traz. E se nós entendêssemos isso, irmãos, nós faríamos a diferença de forma tão profunda. Porque muitas vezes crente é tão crente, irmão, que o inimigo dele é crente também. Crente assim, você tem uns 20 anos de crente, teu inimigo é quem é o teu inimigo? É aquele irmão que brigou comigo em tal dia, é o fulano que fez isso, que fez aquilo outro. E esses dias eu estava conversando com meu pai, o pastor Carlísio, e a gente conversando, falando sobre certas aventuras, né? Sobre aventuras que essa igreja passou. E eu dizendo: pai, o mais interessante, pai, é que Jesus ama essas pessoas. Não todos, eu acho, mas muitos estarão no céu. Deus ama também. Sabe, amados, você já parou para pensar que talvez uma pessoa que você tem uma profunda mágoa ou uma intriga, você chegar no céu, essa pessoa pode estar lá? Alguns vão estar no inferno mesmo, tem tempo que são ruins, bicho ruim mesmo. Mas tem outros, irmãos, que vão estar lá também. Sabe? Então, o nosso próximo, a gente não escolhe. O nosso próximo não é quem me traz benefício. Amar e ajudar quem me traz benefício, irmãos, é muito fácil. A dor no coração, a dificuldade de estender a mão, de orar, de abençoar, é para aquele ao qual nos ofendeu, que talvez nós não amamos. Esse é o nosso próximo. Jesus não diz aqui: ame o teu irmão. Não, porque amar o irmão é fácil. Ele diz aqui: ame o teu próximo. Às vezes o teu próximo é um pai que foi cruel contigo. Pera, agora eu tenho que virar melhor amigo do pai que me abandonou. Deus não diz, Deus não fala isso lá nos 10 mandamentos. Ele diz: honra teu pai e tua mãe. Mas é muito difícil, pastor. É difícil, irmão. Mas quem disse que o cristianismo é fácil? Jesus, ele diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O interessante é que Jesus deixa a vitória com ele. Quem foi que venceu o mundo? Fomos nós? Não, irmãos, foi Jesus. Jesus venceu o mundo. Mas a quem ele coloca a responsabilidade de ter bom ânimo? A nós. Então, quando as coisas estiverem difíceis lá, no teu trabalho, na tua empresa, na tua escola, na tua família, que você vê a aflição, que você vê lá, tudo dando errado, você lembra dessas palavras. Jesus venceu essa aflição. Agora o que é que cabe a mim? Ter o bom ânimo. Cabe a nós de manhã dizer: eu vou vencer.
vai dar certo, o Senhor é comigo. Esses dias eu li uma palavra lá em Samuel, 2 Samuel, onde Davi fala assim: com Deus eu enfrento, com o meu Deus eu enfrento o exército e salto muralhas. Eu estava lendo lá e tem uma passagem sobre os valentes de Davi, que a Bíblia fala assim, que um homem com uma flecha matou 800 homens. Eu li aquilo e eu fiquei, meu Deus. Claro que eu não duvidei, mas eu fiquei, rapaz, se está na Bíblia é verdade, irmãos. Ah não, deve ter sido uma flecha gigante, né? Eu imaginei, né? Uma flecha gigante, ou então os homens estavam com algum tipo de combustível e a flecha estava inflamada e pegou fogo. Mas aí, rapidamente, quando eu trouxe esse questionamento na minha mente, o Senhor falou ao meu coração: você acha mesmo que eu não realizei milagres, maravilhas, impossíveis ao olho nu naqueles dias? Irmãos, por que é que você acha que Davi disse: com o Senhor eu enfrento o exército e salto muralhas? Sabe por quê? Porque ele viu Deus matar 800 homens com uma flecha. Davi, ele tem uma fé forte porque ele viu um homem que nunca perdeu uma batalha, um homem que não tinha medo de nada, um homem que mudou a história, que transformou Israel num grande reino. Vocês acham que Deus não realizou coisas extraordinárias naqueles dias? Eliseu diz para o seu escudeiro: você está com medo? O Senhor abre os olhos desse rapaz. E diz que quando ele abriu os olhos, ele viu centenas, milhares de carruagens e anjos prontos para a guerra. O Deus que disse para o anjo: vai lá, Daniel, foi o anjo, esqueci o nome do anjo, não sei se foi Miguel. Vai lá, Miguel, e luta contra o príncipe da Pérsia. Uma ação demoníaca que estava ali, que Daniel clamou ao Senhor. Então você acha que Davi não viu essas coisas? Então Deus nos dá essa garantia quando Jesus Cristo diz: eu venci o mundo. É isso que Deus está nos garantindo, irmãos. É exércitos, é poder, é milagre. É isso que o Senhor está nos garantindo. Então Deus está dizendo para nós: olha, eu venci o mundo. Eu venci aquele que está tentando te destruir. Eu venci a crise financeira. Eu venci a corrupção no Brasil. Eu venci a tua pobreza. Eu venci a tua doença. Aí Jesus agora ele diz: olha, eu já venci, mas você precisa ter bom ânimo. Então o bom ânimo é conosco. Eu queria chamar só o Eugênio na guitarra para a gente terminar. Então, amados, Deus, ele espera de nós. Deus espera verdadeiramente de nós um cristianismo, irmãos, um evangelho real. Um evangelho que nós vamos chorar pelas vidas. Quando você vê uma vida indo para o inferno, você vê uma vida distante de Deus, o teu coração vai chorar, vai se angustiar. Sabe, irmãos, quando Moisés chegou diante de Deus naquela sarça ardente, que aquela voz gritou: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Irmão, você sabe qual é o interessante? Pelo menos teologicamente, não tem como, é apenas uma segregação teológica para a gente entender melhor os contextos. Até aquele dia em Moisés, a ideia que as pessoas tinham de Deus era o Deus Elohim. Já ouviu aquela música do Kleber Lucas, né? Elohim, El Shaddai, Adonai, exalte o nome. Então a forma que eles se referiam a Deus em cada época era muito relacionado com sobre a forma que eles entendiam Deus. Então Deus naquela época era Elohim. E Elohim a tradução de Elohim é uma entidade, um ser superior. Por mais que eles falassem no singular para dizer que o Deus era único, mas era um ser superior, era um Deus. Então o povo naquela época, os hebreus acreditavam que um Deus que fazia as coisas por eles. Eu tenho certeza que Abraão viu muito mais que Elohim, que Noé viu muito mais que Elohim. Mas de forma geral, era essa ideia que eles tinham, um Deus que vai, se eu for fiel o ano todo, Deus, essa entidade divina superior, ela vai me prover no inverno, ela vai me prover no verão, não vai deixar que venha seca. Então essa é a ideia que Moisés provavelmente tinha de Deus.
Só que quando Moisés está ali, irmãos, de frente para a sarça ardente, e ele pergunta: quem é você? Deus fala assim: eu sou. Eu sou. Porque Deus não desejava mais ser conhecido sobre somente algo superior. Deus, ele nunca quis somente o status de ser Deus. Deus, ele não é como os deuses, quando ele fala: eu não sou como deuses feitos por mãos humanas. Deus, ele não é alguém que você chega e diz: olha, isso é um Deus. Olha, essa cadeira é um Deus. Vamos todos adorar um Deus, vamos fazer um culto a essa cadeira. Mas se eu chegar para essa cadeira e disser: cadeira, abre o mar, a cadeira não abre. Cadeira, faz a Estéria ter filho, ela não faz. Então quando o Senhor chega e diz para Moisés: olha, Moisés, vocês estão presos no Egito, vocês estão sobre um problema sério, vocês são escravos, mas eu quero dizer para vocês que eu sou Yahvé. Então Deus estava dizendo: quem é você? Moisés pergunta: quem é você? E Deus diz: eu sou. Ele é o Deus. O povo precisou que o mar se abrisse. O que foi que aconteceu, irmãos? O eu sou abriu. Eles precisaram, irmãos, dominar os povos de Canaã. O que é que aconteceu? Os povos foram dominados. Abraão precisou ter um filho com mais de 100 anos. Eles tiveram um filho com mais de 100 anos. Josué precisou sair da prisão. Deus livrou Josué da prisão. Então Deus é, irmãos, e é isso que Ele espera de nós, que nós sejamos verdadeiramente. E para ser, precisa ser manifesto. Eu posso falar o que sou, eu posso falar, irmãos, qualquer coisa, mas eu serei conhecido por quem eu sou. Eu posso chegar lá na minha bio do Instagram e colocar: eu sou um pastor assim, eu sou isso, aquilo, eu sou um marido bom, eu sou um bom filho. Aquilo não vai mudar quem eu sou. E Jesus quer isso de nós, que nós sejamos o que essa palavra diz. Nós temos um Deus que nos garante essas coisas. Então, amados, se Deus diz que um cego pode ver, irmãos, é porque um cego pode ver. Se Deus diz que se orarmos com fé as montanhas se moverão, então, irmãos, é porque elas vão se mover. Se Deus diz, irmãos, que o aleijado se levanta, então é porque o coxo vai se levantar. O problema é que muitas vezes, irmãos, quando as guerras vêm, sabe o que é que nós fazemos? Nós desistimos. Nós esquecemos do bom ânimo que Deus disse: é tua responsabilidade o bom ânimo. Quando o dia é ruim, nós cantamos que amamos o Senhor. Senhor, eu te amo, mas na primeira oportunidade nós esquecemos esse amor. Sabe, nós cantamos que com Deus enfrentamos exércitos e saltamos muralhas. Só que quando os exércitos estão à nossa frente, nós corremos. O problema, irmãos, que perdemos tantas batalhas muitas vezes, não é somente porque as batalhas são difíceis, mas é porque nós não temos coragem nem de lutar elas. Tem um homem chamado George Miller, que a menina leu o livro dela, ela me compartilhou muita coisa. E esse homem, George Miller, ele começou um orfanato, irmãos, e todo o sustento do orfanato era com base de oração. Sabe, ele abriu o orfanato e no primeiro dia, sabe o que aconteceu? Não tinha nenhuma criança no orfanato. E ele chegou em casa aflito para a esposa e disse: amor, eu tenho certeza que foi Deus. Está lá, tudo que eu pedi Deus fez, o orfanato está lá funcionando. Por que não foi uma criança? E a mulher dele achou graça e disse: você orou pela estrutura do orfanato, mas você orou pelas crianças? Você orou para Deus mandar as crianças? Eles começaram a achar graça e foram orar. No outro dia, irmãos, as crianças começaram a chegar. Um homem chamado David Wilkerson, que fundou o Desafio Jovem. David Wilkerson, ele estava certo que Deus tinha um mandado para Nova York para começar
O Desafio Jovem é uma casa de recuperação para drogados. Ele tinha certeza de tudo que Deus mandou ele falar. E ele tinha talvez $100 ou $1.000, sei lá, na conta. Eles precisavam comprar uma casa. E ele orava dia e noite para Deus: Senhor, me manda a casa. Senhor, me manda o dinheiro da casa. O Senhor disse que ia fazer. E ele já angustiado, com o dinheiro acabando. E ele chegou para a esposa dele, irmãos, como a esposa é importante, né? Chegou para a esposa dele e disse assim: olha, eu não sei mais o que eu faço. Eu tenho certeza que Deus mandou eu fazer isso. Eu tenho certeza que Deus direcionou isso. E eu tenho certeza que Deus quer fazer. E a mulher dele chegou para ele e disse: por que você não comprou a casa ainda? Aí ele disse: porque eu só tenho $1.000 e a casa, se eu não me engano, era $65.000, uma coisa do tipo. E a mulher dele chegou para ele e falou: olha, se você está dizendo que é Deus quem vai fazer, se você está dizendo que é Deus quem vai dar, então por que você deixou de fazer porque não tem o dinheiro suficiente? Não é Deus que vai fazer? Então Ele vai mandar. Irmãos, ele pegou aquelas palavras e saiu a procurar a casa sem ter o dinheiro para comprar a casa. Ele fechou o negócio sem ter o dinheiro para pagar a parcela do mês seguinte. Resultado, irmãos, eles pagaram. Compraram uma casa em Nova York. Isso 1900 e vai quebrado aí. Certa vez eles estavam lá e não tinha nada para os irmãos lá tomar o café da manhã. Eles deram as mãos e disseram: vamos todo mundo orar. E eles começaram a orar a Deus, agradecendo pelo café que eles não tinham ainda, mas eles tinham certeza. Uma pessoa bate na porta, irmãos, exatamente com a quantidade que eles estavam clamando. Então nós lemos essas histórias, nós vemos essas histórias, a gente acha bonito, mas quando é a nossa vez, irmãos, a gente dá para trás. Nenhuma celebração, irmãos, a verdadeira celebração da conquista, ela só existe por conta da dor da persistência. A vitória, irmão, só tem sabor de vitória. Não é porque a gente destruiu o invejoso, não, irmãos. É por conta da nossa persistência. Então, amados, vamos voltar para esse evangelho real, não nominal. Que a gente não chega e diz: ah, eu amo Deus. Ou olha como eu sou um crente bonito. Eu amo ao Senhor. Eu sou da Igreja Batista Ágape. Eu amo Deus. E Jesus nos pergunta hoje: você ama o teu próximo? Esse ama o teu próximo vai muito além de amar somente alguém, mas é você estar manifestando esse amor. Esse amor é visível na tua vida. Irmãos, até as aflições, dificuldades, desafios que nós passamos em nossas vidas, é Deus, além de estar nos gerando uma perseverança para a salvação, mas Ele está glorificando o nome dEle através de nós. Sabe para quê? Para no dia que o ímpio chegar para você e dizer: como é que você tem isso? Como é que você tem essa empresa? Foi Deus. Como é que teu casamento está tão bom? Foi Deus. Por que teus filhos são tão abençoados? Foi Deus. Tu não é um alcoólatra, adúltero, e o Senhor te alcançou? Como é que pode isso? Foi Deus. E para a gente finalizar, eu queria só ler, se você puder abrir para a gente ler esse salmo junto, para a gente encerrar e orar. Salmo 121, do versículo 1 ao 4. E eu quero que você saia daqui com esse sentimento: eu vou manifestar o amor de Deus. O amor de Deus só tem validade quando Ele é manifesto, irmãos. Não tenha medo. Seja um cristão real. Enfrente esse mundo. Salmo 121, versículo. Eu sei que vão colocar aqui, pode colocar, mas abra na tua Bíblia, para essa imagem ficar gravada na tua mente. Diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, nem dormitará aquele que guarda você.
certo que não dormitará, nem dorme o guarda de Israel. Amém, irmãos? Amados, existe uma coisa que acontece com os astronautas quando eles vão para a estação espacial e eles saem da estação espacial e eles olham para o planeta Terra. Eles têm que ser acompanhados por psicólogos. Sabe por quê? Porque eles saem, eles olham o planeta Terra e eles veem a imensidão, irmãos, da Terra. E alguns psicólogos que acompanham esses homens relatam que eles ficam em uma crise profunda existencial. Porque eles veem tudo que eles são, tudo que eles construíram diante da Terra, diante do universo. Eles entram em crise, é uma crise tão grande, existencial. Eles se sentem tão inúteis, tão incapazes, tão sem dono da história deles, que eles precisam de acompanhamento psiquiátrico. E eu vendo essa reportagem, o Senhor falou ao meu coração: eu sou teu Deus e eu criei a terra, eu criei o universo. O nosso Deus, irmãos, é um Deus que pode, é um Deus que faz, e Ele está contigo, amém? Fique de pé, por favor. Não tenha medo, irmãos, de viver esse evangelho. Vamos orar ao Senhor para nós terminarmos esse culto. Depois você vai aí com a sua mãe. Sei, muitos irmãos estão com as suas mães agora. Alguns viajaram. Alguns irmãos não têm mais mãe, né? Graças a Deus eu ainda tenho a minha mamãe. Talvez disseram: por que tu chama teu pai de papai e tua mãe de mamãe? Eu disse assim: porque mamãe e papai têm prazo de validade. Um dia eles vão, irmãos, e a gente fica. E aí a gente se arrepende das vezes que a gente poderia ter chamado papai, poderia ter chamado mamãe, né? Então eu chamarei mamãe e papai, eu com 50 anos, cabelo branco, mamãe e papai, irmãos. Porque mãe tem prazo de validade. A mãe é o primeiro amor de todo homem, né? Então, irmãos, a gente tem que amar e cuidar. Só que eu acho assim, irmãos, que todas as vezes que eu fui num velório de uma mãe, irmãos, é incrível. Ninguém, irmãos, está preparado para perder uma mãe. Ninguém está preparado para perder a mãe. Todas as vezes que eu fui, do homem mais duro ao mais fraco, eu fui no velório da minha avó. O meu tio coronel do exército, o outro tenente do exército, casca dura, homem duro, não abre para nada. Aqueles da antiga que andavam naqueles carros da polícia militar, acho que era não é Pajero não, eu esqueci o nome. Dava naqueles carrinhos baixinhos que era verde e amarelo, o carro da polícia militar, caba duro. Nunca vi meu tio abrir para nada, como nem meu pai. Mas a minha avó lá, eles tudo chorando, dizendo: mãe, 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 mãe. Tudo os olhos derramados, porque, irmão, mãe ninguém esquece. Então a gente tem que valorizar enquanto tem, a gente tem que amar enquanto tem, porque é uma marca para o resto da vida, né? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e amado Pai, eu te louvo e te exalto, porque o Senhor é bom, Pai. E o Senhor tem cuidado de nós todos os dias. Senhor, nós apresentamos diante de Ti todas as nossas aflições, Pai. Nós apresentamos diante de Ti todos os nossos desafios. Nós apresentamos diante de Ti, Pai, tudo aquilo, Deus, do mais simples ao mais complexo. E nós queremos, em nome de Jesus, nessa manhã, nos apossar desta palavra: que o Senhor venceu as aflições, meu Pai. Que o Senhor fará, nós temos convicção que o Senhor fará tudo que o Senhor prometeu, porque o Senhor é um bom Pai. E nós te louvamos por isso, Pai. Que o Senhor dará escape a nós. Então, Espírito Santo, eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude a ter bom ânimo. Nos ajude, Deus, a levantar a nossa cabeça, Senhor, e caminhar como filhos. A caminhar como pessoas que sabem que tem um Deus que é por nós e não contra nós. Nós sabemos que muitas vezes, Deus Pai, as coisas podem não dar certo, mas o Senhor nunca falhará. Porque a Tua palavra, Deus, que diz que tudo coopera para o bem daqueles que creem em Ti. Então, Deus, nós temos uma convicção que até nos momentos mais difíceis, até quando todas as portas se parecerem fechadas, meu Pai, nós sabemos que o Senhor está conosco.
Então, Deus, alimenta, Deus Pai, fortalece essa esperança em nós. Que Deus Pai, que com o Senhor nós não venhamos a ter medo de enfrentar exércitos. Que contigo, Deus, nós não venhamos a ter medo de saltar montanhas. Deus, levanta um povo corajoso, Senhor. Um povo, Deus Pai, que não vai ter medo de enfrentar este mundo, Senhor. Que mesmo que venhamos a falhar, Deus Pai, que venhamos a fracassar, nós venhamos a saber que o nosso Deus nos levantará, que o nosso Deus nos colocará de pé, Deus Pai. Então, Deus Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, coloque em nós uma fé que orará pelos cegos e os cegos enxergarão. Deus, coloque em nós uma fé que pregaremos aos enfermos, aos doentes, eles serão curados, meu Pai. Coloca, Deus Pai, uma fé, Deus Pai, em nome de Jesus, que nós não vamos olhar para o que está caído na beira da estrada, não importa, Deus Pai, se ele é ou não a favor de nós, se nós o amamos ou não, mas nós iremos levantar, nós iremos cuidá-lo, Senhor. Então, Deus, nós colocamos diante de Ti, Deus, todas as aflições dos Teus filhos, todas as dificuldades, porque o Senhor é um Deus bom que trabalha por nós, que quer ver o nosso bem, que tem feito em favor de nós, que tem nos abençoado, e nós te agradecemos por isso, Deus Pai, e por isso que eu apresento diante de Ti. Talvez alguns de nós estamos pedindo, Deus, por um milagre financeiro, talvez alguns de nós, Pai, estamos pedindo pela conversão de um filho, pela conversão de um marido, Senhor, talvez alguns de nós estamos pedindo, Deus Pai, pela conversão de um pai, pela conversão de um irmão, e nós não sabemos, meu Pai, qual é a aflição, qual é a dor de cada um dos Teus filhos, mas nós sabemos que o Senhor pode fazer, Senhor. Traz resposta, meu Pai, traz direcionamento, Deus Pai, aumenta a nossa fé, Deus Pai, e eu sei, Pai, que se o Senhor falou, o Senhor não nos desamparará. Nos dá um coração de acordo com o que o Senhor quer, Deus Pai, nos dá um coração de acordo com o que o Senhor espera, Senhor. Nos ajuda, Deus, a ser e fazer, Deus Pai, da forma que o Senhor espera que nós façamos, para que os céus se abram. E eu peço a Ti, Deus, em nome de Jesus, sonda o nosso coração, sonda o coração de cada irmão aqui, Deus Pai, e nos mostra, Deus Pai, se há algum caminho mau. Nos mostra, Deus Pai, se há algum pensamento, alguma ideia, algum comportamento, Senhor, meu Pai, que está prejudicando, Deus Pai, a nossa caminhada, está prejudicando, Deus Pai, a nossa bênção, a nossa prosperidade, a nossa alegria, está prejudicando a nossa vida contigo. Olha, Deus Pai, sonda o nosso coração, vê se há algo em nós, Pai, que está desagradando ao Senhor, que tem nos afastado de Ti, da Tua presença, que é o mais importante de todas as coisas, meu Pai. Por favor, sonda-nos, meu Pai, nos mostra, nos lidera, nos conduz, Pai, para que a gente possa, Deus Pai, caminhar de acordo com o Teu coração, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, Deus abençoe. Algum aviso, Pai? À noite nós temos culto também, tá? Às 18 horas. Então, se você quiser vir, não é proibido, tá bom? Deus abençoe, irmão. Dê um abraço e um beijo no seu irmão aí. Dê um cheiro nele, tá bom? Diga assim, irmão, vamos almoçar, eu pago. Viu? Um churrasquinho. Vamos lá em casa mesmo, né?